bate-papo de hoje é com o Jaci Afonso. Jaci é o secretário de Organização Sindical da CUT, secretário nacional. A gente vai falar, dentre outras coisas, das organizações sindicais e da organização especificamente do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Tudo bom, Jaci? Tudo bem. Bom revê-lo. Igualmente. Jaci, fala um pouco dessa ação da sua secretaria na CUT Nacional, uma secretaria que organiza os sindicatos. Como que funciona isso? Bem, a CUT, ela desde o seu nascimento tem a tarefa de organizar os sindicatos a ela filiados. A CUT hoje tem 3.500 sindicatos filiados, isso representa 38% dos sindicalizados no Brasil, é a maior central sindical. Por ser a maior central sindical, me permite, eu acho que é a melhor central sindical. Se é o maior, tem que ser o melhor. Então a CUT organiza os seus sindicatos filiados e, portanto, nós temos a tarefa, nós defendemos a liberdade e a autonomia sindical, mas infelizmente a legislação hoje leva com que o Ministério do Trabalho exige que os sindicatos tenham registro no Ministério do Trabalho. No nosso entendimento era necessário apenas um depósito do Estatuto do Sindicato. Então, principalmente nos trabalhadores rurais e nos trabalhadores municipais desse país, que estão enraizados por esse país afora, os sindicatos precisam hoje regularizar sua situação no Ministério do Trabalho. Então, a CUT está tendo um programa de regularização desses sindicatos a partir da portaria 186, tem que publicar editais no Diário Oficial, é um trabalho difícil, rigoroso que o Ministério do Trabalho faz, e isso aumenta a dificuldade Paraíba, dos trabalhadores rurais, pelas suas dificuldades, pelas suas características, aonde está distante o sindicato no Estado para ter as informações, a internet, o cartório, essas dificuldades que precisam estar atualizadas. Então nós fazemos esse trabalho e organiza também as disputas sindicais. A CUT hoje disputa, tem 8 centrais sindicais no Brasil, então há uma disputa cotidiana nas eleições sindicais, nas federações e nas confederações. Então, mas só para entender um pouco, essa ajuda na organização não é uma ajuda cartorial, não, é uma ajuda mais política, uma participação mais política. Não, nós precisamos primeiro organizar o sindicato, ou seja, não é um trabalho burocrático, se fosse isso apenas contratava um escritório de advocacia e resolvia o assunto. Não, é uma questão de organização política do sindicato, porque ele tem legitimidade. O que falta muitas vezes é uma legalidade por parte do Ministério do Trabalho. Então é isso que nós organizamos esses sindicatos e aqueles sindicatos que estão de municipais e os outros que estão nessa situação. Dos 3.500 sindicatos filiados à CUT, 1.500 sindicatos não têm esse registro no Ministério do Trabalho. Então é isso que nós estamos procurando. Nesse período do meu mandato na Secretaria, de 2 anos, nós regularizamos e indicamos à CUT no Ministério do Trabalho 544 sindicatos hoje filiados, dos 2.000 e poucos sindicatos indicados pela CUT no Ministério do Trabalho, 544 foram realizados nesses 2 últimos anos. Jaci Afonso, como que é essa sua relação com os trabalhadores rurais, com o movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais? Paraíba, eu sou lá do interior de Minas Gerais, João Pinheiro, e meu pai era agricultor familiar. 12 filhos, eu sou o 11º filho de uma família lá em João Pinheiro. Minha mãe ficou viúva, né? E lá em casa assim, um homem, 6 mulheres, depois 5 homens. Então, meu irmão mais velho já era casado quando meu pai faleceu em 69. Eu tinha 8 anos de idade. Então, a estratégia, a luta da minha mãe para preservar os seus filhos, para educar seus filhos e para superar as dificuldades lá na roça do interior, levou a gente a ter uma visão de ação coletiva, dos filhos se proteger, de ajudar os outros. Então foi aí que despertou a minha relação sindical e, sem dúvida nenhuma, como vários migrantes desse país, nós saímos de João Pinheiro e fomos para Brasília em 74. Lá eu entrei como concursado, como office boy, assim como você lá na Paraíba, no Banco do Brasil. Depois eu fiz carreira por concurso também no banco, então sempre tive essa relação entre bancário e os trabalhadores rurais. Então eu me identifico muito com a luta, mais do que qualquer outra pessoa. Eu sei das dificuldades que um trabalhador rural, um agricultor familiar e um assalariado sofre lá no seu interior, lá no município, das dificuldades que tem para a organização sindical. E nós encontramos no Congresso da CONTAG, quer dizer, além disso, você tem a participação efetiva nas discussões políticas do movimento sindical dos trabalhadores rurais, não é isso? Isso, eu tenho, nesse mandato meu enquanto dirigente da CUT, eu visitei os 27 estados.
percorri esse país. Fui ver a campanha salarial dos trabalhadores da hortifruticultura lá no Vale do São Francisco. Eu fui lá nos companheiros do Baixo Amazonas, lá em Santarém, Monte Alegre, ver aquela realidade. Fui em Rondônia, em Roraima, no Amapá, ver essa realidade. Então, o papel que a CONTAG sempre desempenhou no movimento sindical brasileiro é uma entidade extremamente representativa, é reconhecida internacionalmente e, portanto, a CUT tem que ter uma relação carinhosa com essa entidade e com seus sindicatos filiados, as suas federações. Então, é importante que a CUT retome, tá certo, a filiação da CONTAG à CUT no próximo congresso. Infelizmente, no último congresso foi desfiliada da CUT, mas tenho certeza que nós iremos, em 2014, filiar a CONTAG à CUT. 2013, na realidade. Nós estamos conversando com Jaci Afonso, que é secretário nacional de organização sindical da CUT. Jaci, eu queria falar de um tema que é muito polêmico aqui em Goiás, nas organizações sindicais. Onde a CUT tem uma entidade reconhecida, ela pode reconhecer, ela pode entender que outra entidade do mesmo ramo e na mesma base tem representatividade, no caso a FETRAF. O sindicato é filiado à CUT. A FETRAF, ela é reconhecida pela Central Única dos Trabalhadores? Bem, preciso registrar que os trabalhadores rurais aqui do estado de Goiás sempre teve um papel importante na construção da CUT. Essa semana passada eu estava aqui e descobri que o companheiro Alair, por exemplo, em 1983, foi lá na posse do Avelino Ganzi, lá em Santarém, em 83, na época da CPT, aqui organizando. E olha que ele era da nossa idade, viu? Lembro que o Nelson de Assis Teles, que era aqui de Goiás, foi da primeira direção nacional da CUT. Então, sempre tem um papel importante aqui, os trabalhadores rurais, no fortalecimento e na construção da CUT aqui no estado de Goiás. Quando o Tocantins foi criado, logo de início, a FETAEG, que ajudou a criar a FETATET, lá do estado do Tocantins, e já nasceu filiada à CUT. Então, há uma relação de irmandade entre a CUT e os trabalhadores rurais. No entanto, há uma divisão hoje no movimento sindical rural e que a CUT, no seu último congresso, aprovou uma resolução aprovada por unanimidade, em que a CUT não divide as suas entidades. Aonde um sindicato for filiado à Central Única dos Trabalhadores, nós não admitiremos a construção de uma outra entidade. A mesma coisa com a federação. Então, essa é uma resolução que a CUT teve no seu último congresso. O que tem dificuldade é da aplicação disso. Então, eu queria dizer para os companheiros que, por exemplo, lá no Ceará, quando houve uma polêmica sobre a fundação de uma federação lá no Ceará, a CUT não teve dúvida e respondendo o que foi solicitado pelos companheiros do Ceará, a CUT respondeu uma carta assinada pelo presidente, dizendo que a CUT não apoiava, não reconhecia uma federação outra que não fosse a Federação dos Trabalhadores Rurais do Ceará. Isso também acontece com os sindicatos. O que há uma dificuldade é nessa execução dessa política e eu conclamo os sindicatos, se eventualmente tem alguma divergência, que tem alguma tentativa de divisão, acione a CUT, que imediatamente a gente vai responder positivamente essa reivindicação, já que é uma resolução congressual da CUT. Jaci Afonso, por que se filiar à CUT? Qual que é a vantagem, digamos assim, de um trabalhador rural, da sua entidade estar afiliada a uma central de trabalhadores no nível nacional? Existe ganhos para a organização dos rurais? Sem dúvida nenhuma. Primeiro, a gente tem que entender que a filiação a uma central sindical não e assim como a filiação de um trabalhador rural ao sindicato, não é um serviço de despachante. Sim. Você paga uma mensalidade e que a entidade vai ali prestar o serviço. Não. A entidade é um instrumento de, junto com os demais trabalhadores, junto com demais entidades, potencializar a sua ação sindical. Então, quando um sindicato de trabalhador rural se filia à Central Única dos Trabalhadores, nós vamos nos encontrar com esse trabalhador. Eu que sou bancário, o outro que é trabalhador da educação aqui, o Sintego, os trabalhadores da saúde que são filiados à CUT, o Sintego, nós vamos ter uma comunhão, um encontro ali de todos os trabalhadores. Os trabalhadores rurais vão ter conhecimento da luta que os trabalhadores da educação fazem com educação de qualidade, para os filhos, não só dos trabalhadores rurais, mas os filhos de todos os trabalhadores.
a luta que os trabalhadores da saúde faz com a saúde de qualidade, para ser um bom atendimento nesse país, e também ao inverso, esses bancários, nós lá que eu sou funcionário do Banco do Brasil que atende o trabalhador rural lá no Pronaf, né, nos problemas que muitas vezes tem nas usinas e que a gente precisa discutir, por exemplo, qual é o papel do Banco do Brasil na relação com usinas que deixam de pagar o trabalhador rural, muitas vezes acontece isso no final do ano, e que muitas vezes tem crédito do Banco do Brasil, do BNDES. Então são momentos que a gente passa a conhecer também a luta dos trabalhadores rurais. Então é essa comunhão, esse somar, tá certo? De uma coisa, igual uma comida, cada um chega com uma parte de uma comida. Se a gente comer só arroz todo dia, é uma coisa. Se a gente come arroz, feijão, carne, quiabo, piqui, assim por diante, é uma coisa maior. Então, portanto, essa é a união entre todos os trabalhadores dentro da Central Única dos Trabalhadores. Se os trabalhadores rurais entenderem que essa união é possível, é fácil esse processo para se filiar à CUT? A entidade se reúne, define, e como que é esse procedimento? Isso é demorado? Não, esse processo é apenas, assim como qualquer decisão democrática de um sindicato, precisa de realizar uma assembleia. Então, o sindicato decide que vai fazer uma assembleia, convoca os seus associados, comunica à CUT que vai estar realizando no dia X, tá certo? Essa assembleia, e, portanto, a partir dessa decisão desse sindicato, ele se filia à CUT. Então, queria convidar não só os trabalhadores rurais aqui do estado de Goiás, a somar junto com a federação, junto com as demais federações, nós temos 17 federações de trabalhadores rurais no Brasil filiadas à CUT, a somar esforços, e também os demais trabalhadores do estado de Goiás, a que a gente transforme a CUT num instrumento cada vez mais próximo do trabalhador e da trabalhadora, do campo e da cidade. Jaci, a CUT está num processo de sucessão e tu estás concorrendo à presidência. Como é que está esse processo? Como se dá o processo também de escolha dos delegados, já que a eleição ainda não é direta por delegado? Conta para a gente um pouco de como é a retirada de delegados para participar do processo eleitoral da CUT. Bem, nós temos 3.500 sindicatos filiados no Brasil. Então é uma dificuldade para você ter a participação de todo mundo. Então, nesse processo a nível nacional, com entidades com muitos sócios, outros menores. Então, há uma relação entre o número de sócios que o sindicato tem, tá certo? E o número de delegados. No último processo, era para cada 1.500 sócios que o sindicato tivesse, ou fração de 750, elegia um delegado para o Congresso da CUT Nacional. Para a CUT estadual, todo o sindicato filiado elege no mínimo um delegado para o Congresso e lá discute o plano de lutas da CUT, elege a direção, não é só o presidente, mas o conjunto de homens e mulheres, jovens, trabalhadores aposentados, para a gente construir uma direção representativa do conjunto das regiões. É importante que a CUT não tenha uma visão, no caso das CUT estaduais, uma visão só da capital do estado, mas ela vê também o interior desse país. E a mesma coisa a nível nacional, a CUT também precisa ter essa representação a nível nacional ser feita. Quando que é o Congresso? O Congresso é em julho, na primeira quinzena de julho de do ano que vem, 2012. Isso o Congresso Nacional. O Congresso Estadual é no mês de maio. E no mês de abril, os sindicatos que se filiaram até o mês de março, e os que já estão filiados, elegem os delegados, realiza a assembleia também para eleger esses representantes. E lá nós vamos discutir a direção. Acho que é importante que a gente tenha essa participação dos sindicatos. Eu tenho usado uma expressão que é todo o poder aos sindicatos nesse momento do debate das propostas, porque aí o sindicato lá no interior, o mais humilde sindicato ou o mais importante, vai reunir e vai levar propostas. A gente vai debater essas propostas. Então é todo o poder ao sindicato nesse momento. E depois é todo o poder à direção da CUT estadual e da CUT nacional para implementar essas resoluções tiradas no Congresso. Porque uma das dificuldades, inclusive, é que muitas vezes a gente tira boas resoluções, mas elas ficam engavetadas. Então, por isso, inclusive, que nesse processo, nesse debate que eu estou percorrendo no país, debatendo com todas as categorias, é que aceitei o convite de vários sindicatos, de várias confederações, entidades, estados, a colocar meu nome à disposição
de presidir a CUT no próximo período, para que a gente tenha um melhor relacionamento, um sentimento de pertencimento à CUT, um papel de empoderamento, seja dos dirigentes sindicais e seja das entidades sindicais filiadas à CUT. Nós precisamos, nessa conjuntura, o Brasil vai ser a 5ª economia do mundo, nós não podemos continuar com essa desigualdade que nós temos nesse país e nós precisamos valorizar o papel dos sindicatos e dos trabalhadores e da sua central sindical, que é a CUT, nesse momento importante desse país. Então nós temos que ter legitimidade, autoridade para desempenhar o nosso papel. Cada um tem um papel, tá certo? E o papel da CUT, ele independe de qual é o prefeito que está qual é o partido do prefeito que está na prefeitura, qual é o papel do governo ou do governador que está no governo do estado ou o presidente da república. Os sindicatos são permanentes, os governos são passageiros e por isso a gente tem que construir um movimento sindical sólido, verdadeiramente enraizado em todos os mais de 5 mil municípios desse país. O nosso bate-papo de hoje foi com Jaci Afonso, que é secretário nacional de organização sindical da CUT. Um abraço, Jaci. Obrigado. Até logo. Tchau.